Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me lembro que eu saí para passear com os meus pais e no meio do caminho, um caminhão desgovernado acabou batendo na gente. E aí, aí eu desmaiei. E quando eu acordei já tinha passado um tempo, sabe? Eu abri os olhos e vi um monte de gente em volta, pessoas que eu nunca tinha sequer visto antes. E tudo parecia confuso. E de repente, uma mulher se aproximou perguntando como eu estava. Olha, eu estava desesperada. Só perguntava pelos meus pais, onde eles estavam. E ela só pedia para que eu me acalmasse e falava isso o tempo todo. Disse que um parente estava vindo para me buscar. E quando esse parente chegou, era o meu tio Neco, irmão da minha mãe. Ele era o mais novo e sempre foi o mais complicado da família, porque ele bebia e diziam até que ele usava drogas, mas nunca ficou provado. E ele foi me buscar porque a minha avó estava em choque. E confesso, sabe, que eu não sei se eu fiquei feliz em ver o meu tio, mas eu só sei que quando ele chegou, eu pulei nos braços dele e perguntei onde estavam os meus pais. E ele, daquele jeito maluquinho dele, disse que iria me levar para casa e lá a gente ia conversar. E a vovó ia me explicar tudo. E então fomos para casa. E durante o caminho, ele tentou me distrair, perguntou que tipo de desenho que eu gostava. Mas eu só queria ver a minha mãe e o meu pai. E quando chegamos na casa da vovó, ela estava aos prantos, chorava alto, dizia coisas que eu não entendia direito. E assim que me viu, abriu os braços e eu corri para abraçá-la com força. E ali chorando, a vovó me disse que os meus pais tinham ido morar com Deus. E eu comecei a chorar sem acreditar, sem entender, achando que aquilo não podia ser verdade. Mas era uma verdade dolorida, uma verdade que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. E os meus dias passaram a ser assim, choro, o meu e o da minha avó, sem contar as brigas dela com o meu tio, porque ele dizia que choro só servia para me deixar mais assustada, que ela era adulta e como uma adulta tinha que saber lidar com aquilo, principalmente porque a minha mãe não era a primeira pessoa que ela perdia. E os dois discutiam, mas discutiam feio, e ela mandava ele sair de casa. E o meu tio, que já amava a rua, se mandava. E quando voltava, pronto, era bêbado, caindo pelos cantos, se machucando, trazendo ainda mais caos para dentro de casa. E eu tive que me acostumar com essa nova vida. E muita coisa aconteceu, sabe? O tempo passou, eu cresci, virei mocinha e aí a vovó adoeceu. O tio continuava na mesma vida de sempre e um dia, com a vovó internada no hospital, eu era menor, não podia ficar com ela e não tinha o que fazer. Então eu chamei o meu tio e falei que ele precisava aprender a se comportar como um adulto, que a mãe dele estava doente e que eu era só uma menina e não dava conta de tudo. Olha, falei que já tinha passado da hora dele crescer e largar aquela vida. Ele estava bêbado na hora, sabe? E mal conseguia ficar em pé. E aí ele se sentou na cadeira, me olhou e disse que eu era uma menina esperta, muito espertinha para minha idade.
E depois se levantou daquele jeito mesmo e se sentou lá fora no quintal. E aí ele ficou por um tempo, viu? E no dia seguinte, o meu tio se levantou cedo e saiu. E então eu pensei, pronto, não adiantou nada. E eu fiquei ali tentando entender como eu ia fazer para saber notícias da minha avó. Quem poderia ir lá ficar com ela? Quando de repente a porta se abriu, era o meu tio com o pão e o leite na mão. Ele disse que tinha ouvido tudo o que eu falei, que aquelas palavras, olha, tinham tocado fundo nele. E disse que acordou daquele jeito decidido, empolgado. E o meu tio Neco fez o café e depois falou que ia ao hospital para saber como ela estava. E foi. E naquele dia, olha, ele não voltou para casa. E eu fiquei sozinha, sabe, preocupada. E no dia seguinte cedo, ele também não voltou, só apareceu no fim da tarde. E para minha surpresa, ele não estava bêbado, estava são. E ele me contou que o estado da vovó era grave. Disse que tinha passado aqueles dias com ela e que só voltou para tomar um banho, me acalmar e pediu para que eu ficasse em casa quietinha sem abrir a porta para ninguém. E o meu tio tomou um banho, descansou um pouco e voltou para o hospital. E isso ele repetiu por 20 dias, até que a vovó não resistiu. Olha, minha avó faleceu por insuficiência respiratória. E então ficou somente o meu tio e eu. E durante o velório, ele ficou segurando a minha mão e falou que iria cuidar de mim porque eu tinha aberto os olhos dele. E sabe de uma coisa? O tio Neco realmente mudou de vida. Saiu para procurar emprego, encontrou um de ajudante geral. E ele, olha, ele se agarrou à oportunidade. E todos os dias saía bem cedinho para trabalhar e só voltava no fim da tarde, sempre com uma mistura. E aí ele preparava o jantar, me ajudava com a lição de casa e depois, quando eu ia para o meu quarto, ele ficava na sala assistindo a novela das 8 que gostava muito. E o tio Neco cuidou de mim como um pai cuida de uma filha. E quando eu completei 13 anos, ele me matriculou numa escola de datilografia. Dizia que eu ia trabalhar em um escritório igualzinho à minha mãe. E ainda me comprou uma máquina de escrever. E eu treinava, sabe? Treinava sem cansar. As teclas batiam alto, uma atrás da outra. E ele nunca brigou comigo por causa do barulho. Pelo contrário, às vezes ele levantava e até onde eu estava, olhava para mim e dizia que aquele esforço ainda ia me levar a lugares bem altos. E ele falava que só quem se esforçava de verdade conseguia alcançar o céu. E com o apoio do meu tio e com todo o incentivo que ele me deu, eu fui alcançando os meus sonhos e consegui um emprego num escritório. E com o salário, eu fiz faculdade de administração. Depois eu mudei de emprego e entrei numa empresa multinacional. Não foi sorte, foi esforço. E com o que eu ganhava, eu fui me organizando financeiramente. Comprei um carro e dei entrada numa casa, porque a gente ainda vivia de aluguel. E quando eu levei o meu tio para ver a casa que eu estava pensando em comprar, ele disse que eu merecia aquilo e muito mais. Mas sabe, eu acho que ele pensou que eu ia me mudar sozinha, porque quando eu perguntei qual dos quartos ele ia querer ficar, ele ficou sem acreditar e perguntou se eu estava falando sério. E eu disse que sim,
que ele era a minha família e que eu não podia crescer, prosperar e deixar para trás quem esteve comigo. E o meu tio se emocionou de verdade. E a gente se mudou. E naquele novo bairro, ele começou a frequentar uma casa de oração. Passou a se envolver com o pessoal, saía para fazer boas ações. E quando eu chegava em casa, muitas das vezes, estava tudo prontinho. E depois ele ficava sentado lendo um livro e quando acabava me contava o que tinha aprendido e o que tinha entendido. E a gente seguiu assim, um cuidando do outro. E com 26 anos eu me casei com um Roberto, um rapaz que eu conheci através de uma amiga, a Dani. O Roberto era assim, bem tranquilo, daqueles homens que só quer paz, viver a vida numa boa. Então, e a gente se deu super certo. Ele gostava das mesmas coisas do que eu e quando nos casamos, ele já tinha um apartamento. Mas por opção, eu preferi continuar morando na minha casa, que era muito mais confortável. E também eu não queria deixar o meu tio só, porque ele já não era mais aquele garotão. E o Roberto entendeu. E o meu tio morou comigo até o último dia da vida dele. O tio Neco me ajudou a criar os meus 2 filhos, Samuel e Levi. E ele virou aquele avô, sabe? Aquele tipo que deixa o neto fazer tudo. Então, tanto que os meus filhos chamam ele de vovozinho. E sabe, ele amava aqueles meninos, mas por ter fumado muito, acabou sofrendo as consequências e, infelizmente, ele partiu. Mas antes disso, ele sempre esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. Quando eu me formei, quando eu fiquei noiva, quando me casei, foi ele quem me levou até o altar. Depois vieram os meus filhos, o nascimento deles, e cada um desses momentos foi o tio Neco que estava ali junto comigo. E para finalizar, eu quero dizer que tem gente que a vida tira tudo cedo demais. Tira pai, tira mãe, e aí parece que não vai dar, que não tem como seguir. E aí aparece alguém que ninguém estava apostando nada, cheio de defeito, de erro, de passado complicado. E essa pessoa muda. Claro, não da noite para o dia, mas muda porque alguém precisou dela. E no fim, o meu tio foi pai, foi amigo, foi família. Foi tudo que eu tinha quando não tinha mais ninguém. E eu honrei todo o esforço que ele fez para cuidar de mim e ser exemplo.